Olá, amados! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 60.2, Alessandra. Vamos continuar com a literatura, né? Vamos lá, com o Barroco no Brasil. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele. Então, vamos que vamos. Aula 60.2, Barroco no Brasil. Temos aqui o seguinte. Vamos lá, então, acompanhando. Momento histórico. O que acontecia nesse período, né? Como lá em Portugal teve aquele conflito, alguns vieram para cá, para o Brasil. Mesmo assim, né? Olha só, o que aconteceu no mundo? O apogeu do absolutismo e da Contra-Reforma. Teve o fim das grandes navegações, das conquistas, né? Aí no Brasil, a Bahia como centro econômico e político, em virtude do ciclo da cana-de-açúcar, e a exploração institucionalizada, tá bom? Aqui na produção, a questão econômica no Brasil era cana-de-açúcar. Vocês vão perceber que em cada período, né? Vai ter o período do minério, período do ouro, essas coisas assim, mas neste período aqui era cana-de-açúcar. O Barroco, ele compreende ali entre 1601 a 1768. Então, ele tem o seu marco inicial no ano de 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. E aí nós temos dois grandes representantes aí, dentro do Barroco. Primeiro, Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, porque ele não guardava nada, falava tudo, então ele ganhou aí, né, esse belo nome, né, assim, bem carinhoso. Sua poética se divide em poesia religiosa, né, que fala o pecado arrependido diante de um Deus perdoado, e a poesia lírica, que é aquela envolvendo a amorosa, aproveite seu dia, que é o carpe diem, certa atitude reflexiva e filosófica, e a satírica, né, que são as críticas à sociedade da época, daquele período, né? Exatamente. E aí falando de Gregório de Matos, tá, pessoal? Então quando vocês forem analisar, o que vocês vão lembrar? O que eu tenho aqui? Eu tenho a questão religiosa envolvida? Não tenho. Então eu tenho o lirismo ali falando sobre as questões amorosas? Também não tenho. Então eu devo ter o quê? Uma poesia satírica, quando eu falo das críticas à sociedade da época. Então, um desses três aqui vocês irão encontrar em Gregório de Matos. Mas nós temos também Padre Antônio Vieira, com a sua oratória sacra-conceptista, né? Que ele vai dando ensinamento através das ideias, né? Do jogo de ideias nos seus sermões. Privilegiou as grandes questões políticos-sociais, escreveu mais de 200 sermões. Isso, Padre Antônio Vieira. Também outros autores, como Bento Teixeira, com Prosopopeia, né? O poema épico, Manuel Botelho de Oliveira, Sebastião da Rocha Pita. E aqui trouxemos para vocês as imagens, né, de Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Olha aqui, o Gregório e o Padre Antônio, que são os principais, né, do Barroco brasileiro. As características, né, e as correntes que seguiam no Barroco. Nós temos o cutismo, né, do gongorismo, e o conceptismo de quevedismo, também conhecido como quevedismo, tá bom? Vamos falar do cutismo. Qual é o predomínio? Olha lá vai predominar a poesia. No conceptismo já é a prosa. A prosa. No cultismo nós temos também mais relacionado à forma. E aqui, ó, no conceptismo, está relacionado ao conteúdo. Aí, no cultismo, nós temos a atitude sensorial, apelos aos sentidos, às imagens. Aqui, nós temos a atitude intelectual, apelo ao raciocínio e aos conceitos. E o cultismo, jogo de palavras. Já no conceptismo, você vai ter o jogo de ideias. No cultismo, nós temos rebuscamento formal. Conceptismo, retórica aprimorada, senhores. E cultismo nós temos, né, o exagero de figuras de linguagem, né, antítese,
paradoxo, hipérboles, metáforas. Aqui, no conceptismo, o que nós temos? Um jogo intelectual de paradoxos e sutilezas lógicas. Certinho? Assim terminamos, né, a nossa revisão e daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento de atividades. Até lá. Tchau. Olá, meus queridos! Estamos de volta para o nosso momento de quê? Tirando dúvida, resolução da atividade de sala. Peguei vocês, hein? Na hora. Vamos ver quem acertou as questões. Como vocês se saíram aí. Primeira questão. Com referência ao barroco, todas as alternativas são corretas, exceto. Então nós temos uma aí que não está de acordo. Qual é? Vamos lá. Letra A diz: o barroco estabelece contradições entre o espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. B. O homem centra as suas preocupações em seu próprio ser, tendo em mira seu aprimoramento com base na cultura greco-latina. Aqui, C, né? O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito entre tendências opostas, de um lado, o teocentrismo medieval, e de outro, o antropocentrismo renascentista. D. A arte barroca é vinculada à Contra-Reforma. E aí? O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérbole e de metáforas. Então, qual que não está, né? Que não encaixa? A, B, C, D ou E, nós temos aqui a letra B, né? O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em mira seu aprimoramento com base na cultura greco-latina. Só que não. Então, essa daí é a única que não se encaixa, tá bom? Então, vamos que vamos para a questão 2. Sabe-se que o barroco produziu uma literatura que expressa o conflito do homem em face à vida. Isso já está afirmando aqui no enunciado. Em que verso, de Gregório de Matos Guerra, é o Boca do Inferno, se verificam alguns traços do conflito antes referido, a ponto de ele tentar a fusão dos opostos? Será que é a letra A? Vamos ver. Não vira em minha vida a formosura. B. Quem vira uma tal flor que não a cortara? C. E na alegria, sinta-se tristeza. D. Ouvia falar nela cada dia. E a letra E. Olhos meus, disse então, por defender-me. Então, né? Qual é a fusão dos apóstolos? A, B, C, D ou E? Essa daí tava fácil, amado. Olha só. Olha aí. Alegria. Ó, e aí? Antônimo de tristeza. Antônimo é o que? O contrário. Oposição. Tá certo? Acertaram? Letra C. Vamos lá, a terceira. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que, letra A, quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura. B, desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza. Letra C, se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos. D, descrer da misericórdia divina e contesta os valores da religião. Ou a letra E, que diz: se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus. Então, amados, A, B, C, D ou E? Qual? Letra A, Olha né? aí. Quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura. Belezinha, o carpe diem. Lembrou? Aproveite o dia. Questão 4, pessoal. Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. Aí nós temos a poesia de Gregório de Matos associada ao. Aí nós temos barroco, romantismo, essa é boa. Parnasianismo, barroco satírico, arcadismo. Vamos ler todos. Pode ser dividida em
Aí você tem ali religiosa, satírica, épica, nacionalista. O que vocês marcaram? A, B, C, D ou E, Ou nós E. estamos falando da poesia de Gregório. Algum momento a gente falou de romantismo? Pois é, vai até eliminando, né? Algum momento a gente falou parnasianismo? Ainda vai chegar um momento. Algum momento falamos de arcadismo, aí você ia ficar entre duas. Vamos ficar entre a letra A e a letra B. A letra B. E aí, amadinho? Vamos lá? Essa daí tá bem dada. Tá, verdade. Letra A, né? A poesia lírica, ou melhor, no caso, barroco. Aí pode ser dividida em lírica, religiosa e satírica, né? A poesia de Gregório de Matos associada ao barroco, que é o movimento, é a escola literária, tá certo? Pode ser dividida nessas três, tá? Poesia lírica, poesia religiosa e satírica. Muito Certinho? bem. Vamos mais uma aqui. Não, ainda não terminamos. Temos aqui o Se Liga no Enem, que é o momento de treino, tá certo? Então, a poesia é a seguinte: a instabilidade das coisas do mundo de Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em triste sombra morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. Na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Olha aí. Feita a leitura, vamos lá. A ideia central do texto é, letra A duração efêmera de todas as realidades do mundo. B, a grandeza de Deus e a pequenez humana. C, os contrastes da vida. D, a falsidade das aparências. Ou a letra E, a duração prolongada do sofrimento. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito, letra A duração efêmera de todas as realidades do mundo. Certinho? A questão passageira, né? Vamos lá para o nosso clube de leitura. Exatamente, clube de leitura. Porque, hein, gente, aqui a unidade 2, a marca de uma lágrima. Outra capa para vocês, né? Aí nós temos aí a lágrima saindo aí, quase caindo. Alguém já ficou assim com a lágrima nos cílios? Então, aqui fala, né, da história de Isabel, né, da paixão dela, que ela ficou muito tempo lá pensando só no Cristiano, esqueceu da pessoa que estava ao lado dela ali, ela achava que ele perturbava demais, não é mesmo? Lá pelo meio, o que acontece? Um assassinato de quem? De Dona Albertina. Eita, quem será? Quem é o culpado? Quem é o assassino? E o brucutu, gente, vocês ficaram com medo dele? Não gostava nem de ler à noite esse livro, ó. Só lia à tarde. Então, aqui, né, uma obra infanto-juvenil, que eu tenho certeza, teve uma turma, Alessandra, que a professora, meus alunos estão amando a marca de uma lágrima. Olha, gostaram mais do livro da unidade. É verdade. 2, né? Ali tá a aí, unidade 1, mas é a unidade 2. É, gente, bem aqui, ó, 2. E nós recebemos também, pessoal, uma capa lá do professor João Carlos. O aluno, eu não sei, eu não lembro o nome, mas eles também, além de comentarem sobre, eles fizeram a capa. E ele mandou pra gente, viu? Parabéns.
Significa que realmente é porque é um assunto que mais do... direto, relacionado que acontece no dia a dia. Então, eu acho que deu mais empolgação aí para vocês produzirem, debaterem e não deixar de fazer a leitura, né? Então, muito bem. Aqui nós temos aqui a escola Papa Paulo, acho que é João Paulo, né? Então, Papa Paulo Teobroma. Não falaram o nome do professora, mas está aqui, ó, tá certo? Por isso que a gente pede, toda vez que você enviar o registro, coloque o nome da escola, o nome do professor, os dados, tudinho. A qual CRE pertence. Tá bom? Pra gente colocar. Se quiser colocar o nome do aluno, não tem problema, a gente coloca. Pode colocar aí pra gente. Tá bom? Um grande abraço. É a escola Irmã Dorothy de Presidente Médici, da professora Vanusa. A professora Vanusa está em todas. Exato, a professora da Vanusa e a sua turminha. Um grande abraço. Grande. Escola Pedro Álvares, extensão Antônio Gonçalves Dias, lá da linha 9 da CRED Cacoal. Professor presencial Wilson Teodoro. Um grande abraço, Wilson, aqui. Agora, a turma, né, do professor Wilson, já quem pode mandar nova foto aí, tá? O Wilson agora, com parabéns, ele começou a fazer o mestrado, né? E já tem um professor substituto aí, já vamos né? então colocar uma foto. Exato, aí, professor. Ó. Quem é a turma do professor Wilson, da Escola Pedro Álvares, né? Da extensão Antônio Gonçalves Dias, já. Faça um novo registro para a gente conhecer, né, Alessandra? Exatamente. Quem é o professor, a professora presencial? Está com essa turma linda. E agora? E agora acabou o registro, né, gente? Eu pensava que ainda tinha mais registro, acabou. É verdade. Porque estamos aguardando a foto de vocês, os registros de vocês. Isso, o professor Valmir viu a sua turma também lá de Alta Floresta. Muito bem, professor, obrigada. E vão mandando, gente. Uma hora sai a turma de vocês. Exato, a gente vai registrar, vai enviar para vocês. Cada registro aqui, quando a gente termina a aula, a gente tira a foto com a turma, tá certo? Envia para o professor presencial, com certeza vai mostrar para vocês, tá bom? Tem a turma da professora Sara, de Buritis. Ah, verdade. Ó, vai estar chegando a aula, a turminha aí, dedicada. Professor Marcão, professora Dolores, professor Valmir, todos os professores. Todos os professores aqui. Professora Rosângela, opa, só aparece a foto da professora Rosângela. Professora Vilma. Não, todos que aqui vão aparecer, tá bom? Então, amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo encontro. Tchau.